Mundo precisa estar preparado para a próxima pandemia, diz chefe da OMS. O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse nessa segunda-feira que o mundo precisa estar melhor preparado para a próxima pandemia, ao pedir que países invistam em saúde pública. Mais de 27,19 milhões de pessoas já foram infectadas com coronavírus pelo mundo e, segundo dados aqui, a notícia do Terra, né? Então é óbvio que ela vai pegar o número chapado, 888 mil morreram, segundo uma contagem da Reuters, desde que os primeiros casos foram identificados na China em dezembro de 2019. Essa não será a última pandemia, disse Tedros em uma coletiva de imprensa em Genebra. A história nos ensina que surtos e pandemias são fato da vida. Mas quando a próxima pandemia vier, o mundo precisa estar pronto, mais preparado do que estava desta vez. Se você puder, o senhor tem alguma ideia do que isso pode significar na cabeça do Tedros Adhanom? Estar melhor preparado? Eu só digo o seguinte, isso aí parece uma ameaça. É o que eu resumo como uma ameaça. Bom, depois o seguinte, esse é o homem que comanda uma organização criminosa. Leiam a carta do Trump para ele, em que o Trump se desliga os Estados Unidos da OMS e que lista os crimes que eles cometeram. Por exemplo, a OMS já fez uma investigação na China? Até agora não fez. Quem é que não estava preparado para a pandemia? Era o mundo? Ou era a própria Organização Mundial da Saúde, que a toda hora dá notícias contraditórias, dá normas contraditórias, dá interpretações contraditórias? Quem é que não estava preparado? Ou não é falta de preparação e é manipulação mesmo de uma pandemia? Como é que é? Quem precisa ser investigado, antes de tudo, é a China. Quais são os números da China? Qual é a realidade da China? Depois é a OMS. O que é que eles fizeram? Qual foi a cumplicidade deles com a China? Qual foi o jogo que eles fizeram para atrapalhar o mundo no combate à pandemia? Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, procurem aí, na internet é fácil procurar, procurem aí no Google o seguinte, o Brasil pediu à OMS para declarar pandemia, que era, se a OMS declarasse a pandemia, podiam-se fechar as fronteiras com a China, impedir que a China viessem chineses, etc. Vejam a resposta do seu Tedros Adhanom para o governo brasileiro. Isso quando havia no Brasil um caso ou dois. Ele quase insulta o governo brasileiro, que é um absurdo, que declarar pandemia, porque não tinha sentido, precisamos enfrentar, não é tão grave assim. E esse sujeito agora dizendo não está preparado, nós precisamos investigar o seu Tedros Adhanom, investigar a OMS, investigar a China. Isso é que é preciso ser feito. Quem é que manipulou esses dados? Quem é que manipulou as metas? Por exemplo, o senhor Tedros Adhanom agora veio dizer que os lockdowns prejudicaram a economia, depois deles terem favorecido os lockdowns em todos os países. Isso era desconhecimento? Ou era o quê? Ou era cumplicidade com o programa?